Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Vou pedir aos irmãos que abram as Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 2. E gostava que os irmãos tivessem em mente o contexto no qual Tiago escreve. Estamos mais ou menos na década de 40, 50 do primeiro século, uma altura em que a cultura e o ambiente do autor desta carta era um ambiente imperial, ou seja, os judeus eram dominados por romanos, e era uma altura em que no mundo era normal e era expectável haver diferenças explícitas entre as pessoas. Nós tínhamos crianças e velhos, homens, mulheres, mestres e escravos, reis, súbditos, imperadores, soldados, generais, centuriões. Todas estas diferenças eram comuns e expectáveis na sociedade no geral. Não só na sociedade civil, mas também dentro da igreja, estava a surgir uma diferença e que se tornava problemática. Paulo escreve sobre isso, Tiago também escreve, e a diferença entre judeus e gentios. E esta foi o primeiro grande debate dentro da história da igreja, que foi como é que nós vamos resolver estas diferenças entre nós que somos judeus e cristãos e entre eles que são gentios e cristãos. E todas estas coisas foram discutidas. Tudo isto ali num espaço de 30 anos depois da morte do Senhor. E eis que, chegados hoje ao capítulo 2 desta epístola, nós vamos ver que este problema de lidar com as diferenças não estava ainda solucionado. Ainda havia resquícios, talvez de incapacidade, talvez de ignorância, mas o mais provável, quando nós lemos o texto de hoje, é haver problemas de caráter. Havia determinados problemas de caráter que não tinham sido solucionados. E é por isso que Tiago escreve. Então vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 13. E assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E depois disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de pensamentos perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós desprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar e pedir a sabedoria do Senhor. Pai querido que estás nos céus, queremos neste momento pedir-te sabedoria e pedir entendimento e pedir que o teu Espírito Santo
aplique nas nossas vidas, no nosso caráter, na nossa alma, na nossa mente, o desejo de sermos como o Senhor Jesus, de não fazer acepção de pessoas e julgar retamente. Ensina-nos hoje, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Logo no versículo 1 deste capítulo, vejam que Tiago, ele refere-se a Jesus como o Senhor da Glória. E este termo é interessante. Isto poderia ser lido de uma maneira diferente, como Senhor Jesus Cristo, a Glória. Isto nada mais é que um título divino para Deus no Antigo Testamento. E muito interessante notar aqui é que Tiago, logo no primeiro século, logo das primeiras cartas a serem escritas, nós vemos Tiago, um representante da Igreja, a atribuir divindade a Jesus Cristo. Tiago não está aqui a dizer Jesus Cristo, o Deus do Antigo Testamento. Isso seria explicitamente. Mas Tiago está a dizer implicitamente que Jesus é Deus. Que Jesus é a glória do Senhor que se revelou a Moisés, do Senhor que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vejam a importância que isto tem. É que Tiago não está... A ideia de Tiago não é fazer uma dissertação teológica sobre a divindade de Cristo. Ele começa por dizer que, irmãos, não pensem, não tenham Jesus como o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é glorioso, e façam acepção de pessoas. Então ele estabelece uma relação entre glória divina e a maneira como nós julgamos as pessoas. E isto aqui deve guiar toda a nossa leitura nos próximos versículos. Importante será já dizer, nós vamos manifestar melhor a glória de Cristo se não fizermos acepção de pessoas. Isto é consequência daquilo que Jesus fez e de quem Ele é. Versículos 2 a 4. E antes de irmos aos versículos 2 a 4, esta ideia de Jesus não fazer acepção de pessoas deve-nos trazer à memória um caso muito particular, aquele que prefigurou Cristo. Não sei se os irmãos se lembram quando Samuel vai ungir Davi e Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, e vê os filhos de Jessé, todos bonitos, fortes, altos. E Jessé diz várias vezes, que este é forte, ombros largos, tem cara de ser líder. E Deus diz assim a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E esta ideia de nós não nos guiarmos pelas aparências faz parte daquilo que define Cristo como glorioso. Então passemos para os versículos 2 a 4. Tiago dá o exemplo, e é um exemplo paradigmático. É um exemplo bom porque é muito corriqueiro. Todos nós conseguimos nos relacionar com ele. Tiago usa o exemplo do pobre e do rico. E este exemplo é bom porque ele acaba por revelar também algo que está nos nossos corações. Ele revela o nosso desejo por riqueza, que no fundo, é o desejo de ter uma vida fácil, sem complicações e com todos os nossos desejos à nossa disposição. E é por isso que nós damos preferência ao rico. Não só nós queremos ser ricos, mas nós damos preferência ao rico. Porque é mais bonito, porque nos lembra aquilo que nós queremos ser e mais facilmente não nos irá importunar. O pobre, ele lembra-nos a desgraça, ele é feio e nós queremos ficar longe disso. E é com esta mentalidade que o reino de Deus é corrompido. E dessa maneira, quando nós fazemos
esta distinção e damos preferência aos ricos e rejeitamos os pobres, nós estamos a tornar-nos juízos perversos, como diz Tiago. E no que toca a ser juízes perversos, se os irmãos lerem com atenção os profetas do Antigo Testamento, vão ser que esta é a maior condenação que Deus faz ao povo de Israel. Um exemplo típico, Amós, capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não susterei o castigo, e agora ouçam, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Vejam a ligação. Os juízes são injustos porque eles querem tornar-se ricos, então vendem o seu ato de justiça em favor dos ricos contra os pobres. E fazem esta acepção de pessoas. Aquilo que deveria ser belo e glorioso, que é o ato de justiça, torna-se um meio de injustiça. E assim, dentro do povo de Deus, estavam a surgir divisões. O juiz, a quem Deus deu autoridade, diz assim: eu não vou fazer a justiça, eu não vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que eu quero. Então, eu vou separar, de acordo com as minhas preferências, as pessoas que são do meu agrado. E era isso que estava a acontecer na igreja, e Tiago estava muito atento a isso e a dizer: não façam isso por amor de Deus, não façam isso pela glória do Senhor Jesus. E porquê é que nós não devemos fazer isso? Não só Tiago explica que é errado, porque vai contra quem Jesus é, mas é uma tolice. Nos versículos 5 a 7, Tiago mostra que, mais que errado, não faz sentido nós nos guiarmos pelas aparências. Primeiro, eu diria que a nossa igreja é uma igreja que está bem familiarizada com as Escrituras, e nesse sentido nós vamos ter facilidade em dizer que, ao lê-las, nós vemos que Deus tem um histórico de dar preferência aos marginalizados, ao subvalorizado, àquilo que nós menos estamos à espera. Davi é um exemplo. O povo de Israel, por exemplo, era um povo pequeno e Deus quis usá-los para fazer a sua obra. E outros exemplos: Jacó, mesmo Abraão, que já era um homem velho. Então, não deixa de ser um pouco tolo nós acharmos que nós somos melhores do que Deus a fazer este tipo de julgamentos. E segundo, nós somos tão atraídos pelas aparências que nós somos capazes de honrar os que nos querem mal, só porque estão dentro do padrão que nós gostamos. Vejam, é isso que Tiago está a dizer aqui à igreja. Olha, vocês estão tão cegos pelo vosso desejo de seguir com as aparências que vocês gostam, que vocês estão a beneficiar, estão a dar maior glória àqueles que vos estão a prejudicar. Tamanho é o vosso desgosto para com aqueles que vocês não gostam, que vocês mais facilmente beneficiam os que vos fazem mal dos que vos querem bem. É uma tolice. E é fácil para nós, olhando em retrospectiva, dizer realmente é uma tolice. Mas pensem bem se isto não é uma tentação que existe dentro de nós. Em versículos 8 e 9, Tiago traz a condenação. E é importante notar que esta condenação, ela não vem da cabeça de Tiago, mas ela já é muito antiga. Ela vem das Escrituras e vem do próprio Senhor Jesus. Vejam. 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores.
Vejam, o mandamento amar o próximo está a ser aplicado a esta falha de fazer acepção de pessoas. Quem separa as pessoas com base em preferências espúrias infringe a lei e torna-se culpado da lei. De uma maneira simples, se a tua disposição para um pobre, feio, sujo e um rico, lindo e limpo forem diferentes, estás a ir contra o que o Senhor Jesus te mandou fazer, que é amar o teu próximo. E quem lê aqui pobre ou rico, leia qualquer outro tipo de distinção possível. E notem que não estamos a dizer que não há distinções. Inclusive, Deus criou muitas pessoas de muitas maneiras que são muito diferentes, com diferentes condições, diferentes vidas. O problema não é esse. O problema é nós tratarmos essas pessoas de maneira diferente com base nessas diferenças. Pior, tratá-las com base nas diferenças que nós achamos corretas, que nós estabelecemos, e não o Senhor. E, portanto, o teu próximo, aquele que tu tens que amar, não se limita aos teus critérios de aceitabilidade social. Se chegar aqui uma pessoa que é do teu desagrado, seja qual for o motivo, e se chegar outra que é do teu agrado, seja qual for o motivo, tu és proibido de os tratar de maneira diferente. E um aviso importante, os versículos 10 a 13. Os juízes, nós que nos estamos a colocar nesta posição de julgar as pessoas, nós vamos ser julgados. Vejam bem, 10 a 13. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Este é o teu julgamento. Versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. E aqui eu peço que analises bem o teu coração. Porque se tu és perfeito em tudo, tu és o super crente. E tu és perfeito em tudo. Mas num cantinho do teu coração está um ódio de estimação para alguém em particular. Tu estás perdido. Estás absolutamente condenado pela lei. Se tu estás com Cristo, se a lei já não se aplica a ti porque Cristo cumpriu a lei para ti, e tu tens um ódiozinho de estimação que te sabe muito bem, mas é só com aquela pessoa, só com aquele grupo de pessoas, tu não estás com Cristo. Tu que muito julgas, não te esqueças que um dia vais ser julgado. E será pela lei da liberdade, segundo o versículo 12. E o que é isto? E é importante nós definirmos bem o que é esta lei da liberdade. Nós estamos familiarizados com a diferença da lei e graça. É verdade. E Cristo libertou-nos do peso da lei. Então nós podemos dizer hoje que nós somos livres. Nós somos livres da lei, do peso da lei. Mas o que é que significa então ser livre? E talvez a melhor maneira de definirmos isso, isto é, liberdade genuína, é a capacidade que Deus nos dá para nos aproximarmos do que é bom. Tu, antes de Cristo, tu eras escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, tu não conseguias escapar da sua influência. Agora que estás em Cristo, tu não és mais escravo do pecado. Então tu podes afastar-te da influência do pecado e aproximar-te da influência do Espírito. E o que é que isto faz? Repara, se tu estás mais próximo de Deus, mais próximo daquilo que Deus quer para ti, chamemos-lhe santificação, de uma maneira muito bela, tu vais fazer cada vez menos este tipo de situação. Ou seja, à medida que tu és mais livre, repara, à medida que tu és mais livre, menos
a influência do pecado que influencia as tuas preferências para julgar as pessoas vai ter poder sobre ti. E cada vez mais tu vais olhar para as pessoas com a maneira como Jesus olha, com o julgamento de Cristo. Que é, em primeiro lugar, esta pessoa, seja ela qual for, pobre ou rica, ela é a minha imagem. Esta pessoa tem a imagem de Deus nela. Esse é o primeiro julgamento que nós vamos fazer. Por outro lado, se não é isto que tu fazes, se tu te consideras livre e próximo de Deus e não estás a agir desta maneira, vais ser julgado por isso. Reparem, estarmos ligados a Cristo, portanto, torna-nos livres destas nossas paixões, entre elas a ânsia de julgar as pessoas com as nossas preferências pessoais. E o critério vai ser este. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, muito cuidado com aquilo que tu pensas das pessoas, muito cuidado com a maneira como tu lidas com as pessoas. Principalmente num contexto de igreja. Então, para meditarmos, duas coisas importantes. Reparem, Jesus ensinou-nos a orar. Pai Nosso, texto clássico de Mateus capítulo 6, e há lá uma cláusula muito interessante. Jesus ensina-nos a orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E qual é o princípio estabelecido aqui? É uma imagem. É um símbolo do que nós devemos ser. É que se nós aplicarmos esta ideia ao tema de hoje e ligarmos com o texto de hoje, a nossa oração passa a ser: Senhor, e vejam, relaciona-te comigo assim como eu me tenho relacionado com aqueles que eu desgosto. Senhor, trata-me como eu tratei aquela pessoa que entrou na igreja e eu não gosto. Aquela pessoa suja que estava a cheirar mal. Segundo, ao encarnar, Jesus passou de rico para pobre e do sublime para o vulgar. Ele tomou para si aquilo que nos faz querer afastar de certas pessoas. Por isso, jamais passe na tua cabeça detestar aquilo que achas detestável. Lembra-te que tudo o que tu fazes, incluindo os teus pensamentos, estão unidos a Cristo. Nunca te esqueças. E como é que nós podemos aplicar isto na nossa comunidade, em igreja? A primeira é reconhecer que existe esta tendência para nós. E, apesar da tendência ser má, é bom saber reconhecer isso. E convém não sermos ingênuos. Existe mesmo esta tendência no ser humano. Há uma coisa boa que Deus colocou em nós, que é nós gostarmos daquilo que é parecido connosco, ou daquilo que nos é próximo. É normal e é expectável que os irmãos amem mais a vossa família do que a família dos outros. Mas o que é que o pecado faz? Ele transforma esta natureza boa em algo mau, que é, não é normal, ou não deve ser bom, não deve ser feito, é eu desgostar os outros porque eu gosto do que é meu. Percebem a diferença? E existe esta tendência no nosso coração. Podemos discutir o que quisermos, mas todas as avaliações que nós fazemos, todo o nosso julgamento, ele é sempre feito com base em determinados pressupostos, com base nas nossas preferências. E o que Paulo ensina, portanto, é cuidado com o que é o teu guia moral. São as tuas preferências escravas do pecado ou são as tuas preferências que estão sujeitas a Cristo? Tu vais estar a julgar na carne, naquilo que te escravizava, ou vais estar a julgar de acordo com o juiz que te libertou? Então, avaliem bem. É o primeiro passo.
pensa bem como é que estás a avaliar as pessoas e como é que estás a tratá-las. Segundo, nós não devemos fazer acepção de pessoas e isso é tratá-las com o mesmo valor, ainda que os problemas delas sejam diferentes, ainda que as pessoas sejam diferentes. E usando o exemplo do texto, é provável, e reparem, a aplicação agora é algo mais prático. Né? E tem a ver com a realidade do dia-a-dia, é a nossa tentativa. E vejam como isto às vezes é desafiante. É possível que um pobre seja pobre porque ele é preguiçoso. E as Escrituras ensinam isso. E se assim for, nós temos que nos aproximar dele e dizer: fulano, tu estás a ser preguiçoso. Tens que trabalhar melhor ou mais e talvez deixes de ser pobre. É possível também que um rico, ele seja rico e seja soberbo. E aí nós vamos chegar próximo dele e dizer: fulano, tu tens que aprender a ser humilde. E vejam que tanto o pobre como o rico foram tratados de igual maneira. Não foi feita a acepção de pessoas. Nós não tivemos uma empatia tóxica para com o pobre, é pobrezinho, coitadinho, e não tivemos uma animosidade exacerbada com o rico porque ele é rico e tinha vida fácil. Não fazer acepção de pessoas neste caso é amá-las da mesma maneira e perceber que eles têm problemas diferentes. E que os dois precisam do Espírito Santo e de combater o pecado deles. E poderíamos dar muitos exemplos aqui. Quando olhamos para a vida comunitária, surgem muitos problemas. Os problemas e as dificuldades das crianças vão ser diferentes dos problemas dos idosos. E não fazer acepção de pessoas neste caso é perceber que as crianças têm necessidades diferentes e que os idosos têm problemas diferentes. Mas não fazer acepção de pessoas aqui é trazê-los juntos no mesmo lugar, na Igreja de Cristo, e dar-lhes aquilo que ambos precisam. O Senhor Jesus, morto e ressurreto. Concluindo, Tiago ensina-nos nesta carta que Jesus, sendo glorioso, e talvez aquele que tem direito a se separar das pessoas que não lhe agrada, ele não faz acepção de pessoas. E por isso, parte da glória da Igreja é a capacidade de juntar judeu e gentio, escravo e senhor, rico e pobre, sábio e tolo. Esta foi a realidade que destruiu o Império Romano. Foi a capacidade de juntar pessoas muito diferentes que não fazia sentido algum estarem juntas para o mesmo objetivo. Cultuar Jesus Cristo, o Deus-homem que encarnou e ressuscitou. Não só isso, dentro da igreja, o escravo era o presbítero do rico. Isto era impensável naquela altura. E no mundo que tanto prega a diversidade, o corpo de Cristo mostra-se o melhor exemplo disso. E mostra-se um exemplo verdadeiro. Um exemplo em que realmente existe diversidade e existe a capacidade de sermos diferentes em união. Ainda assim, nós temos, e ainda temos, a tentação de julgar injustamente. Nós rejeitamos o método divino, que é julgar segundo o coração, e avaliamos com base no que é superficial. Ou seja, e vejam novamente a tolice, nós trocamos o juízo divino pelo juízo do mundo, que é contra nós e contra o qual nós pregamos. Mas na nossa tentação, no nosso desejo, nós, mesmo que seja sem querer, nós trocamos o juízo que Deus nos dá pelo juízo que o mundo faz. Felizmente, Cristo mostra-se o verdadeiro juiz
na medida em que ele vai além dos gostos pessoais, porque se assim fosse, todos nós estaríamos condenados. E estando todos no mesmo barco, que é esse barco da condenação, Cristo oferece igualmente a todos. Vejam que Jesus não faz acepção de pessoas. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, ele não faz, exceto o pessoal da margem sul. Vinde a mim todos. Jesus Cristo ofereceu-se igualmente a qualquer tipo de pessoas. E se tu reivindicas para ti o título de discípulo de Cristo, tu tens que fazer o mesmo. E estás, portanto, proibido de fazer acepção de pessoas. No domingo passado serviu-se a ceia do Senhor aqui e serviu-se a todo tipo de pessoas. Eu não estava, mas eu espero que tenha sido servida nesse espírito. E, portanto, o aviso de hoje e a exortação é: cuidado com a maneira como julgas, cuidado com a maneira como tratas as pessoas, cuida da tua alma para seres mais parecido com Cristo. Evita fazer acepção de pessoas, não julgues as pessoas com base na sua aparência, porque não foi assim que Jesus julgou. E por fim, lembra tudo isto, porque assim como tu julgas, Jesus vai te julgar. Isto, apesar de ter um tom um bocadinho acusatório e pesado, para quem percebe o que nós falámos hoje na EBD, de justificação, santificação, é um alívio. Nós vamos ser julgados, vamos, de acordo com a retidão de Cristo. E, portanto, julga e trata as pessoas da mesma maneira. E é isto.